Danny era só um garoto de 14 anos que tinha pais obcecados por fantasmas. Certo dia, eles decidiram criar uma máquina, um portal entre o mundo humano e o mundo dos fantasmas. Aparentemente, a máquina não funcionou, mas o garoto curioso acabou se envolvendo em um acidente que modificou suas moléculas com material ectoplasma. Foi assim que surgiu Danny Phantom, o protagonista de um dos desenhos mais legais da minha infância. Com certeza, você que assistiu esse desenho deve ter notado a semelhança entre ele e os Padrinhos Mágicos, né? Então, Butch Hutchman foi o responsável pela criação desses dois desenhos clássicos, com Danny Phantom tendo uma pegada mais jovem e mais madura, talvez por isso não se manteve tanto quanto os Padrinhos Mágicos, que conta com um total de 10 temporadas, enquanto Danny Phantom foi cancelado na terceira. Eu hoje particularmente acho que foi bem melhor assim. É um desenho incrível que tem início e fim, coisa que muitos outros desenhos incríveis não tiveram tanta sorte. O desenho é muito completo, tem ação, humor e até romance. Todos os personagens são bem construídos, como a irmã mais velha do Danny, que sempre o protege, até mesmo descobrindo a sua verdadeira identidade e lidando com isso muito bem. Seu pai é um cara bem inocente, que é obcecado por fantasmas. E o mais irônico é que ele tem um filho meio fantasma e um amigo, entre muitas aspas, que também é um fantasma. E ainda por cima tá louco pra talaricar ele e ele não faz a menor ideia de nada disso. A mãe do Danny é muito inteligente e também é muito obcecada por fantasmas, sendo ela uma peça fundamental na história. Afinal, foi graças aos dois que surgiu o Danny Phantom e até mesmo o vilão Vlad. E falando dos vilões, temos muitos personagens interessantes na lore do desenho. Começando pelo Vlad, que passado era colega dos pais do Danny, que na época estavam desenvolvendo o protótipo do portal. Aconteceu algo bem parecido com o acidente do Danny, só que no caso do Vlad ele teve alguns efeitos colaterais. O desenho também traz outros vilões incríveis, como o Skooker, o caçador de recompensas, a Amber, a fantasma do rock que hipnotiza os adolescentes, o fantasma que sofria bullying, e o Dark Danny, uma versão do futuro do seu lado fantasma, que se fundiu com o Vlad e se tornou um conquistador. Tudo isso porque o Danny colou em uma prova. Olha o efeito borboleta aí, hein? Até o diretor da prisão da Zona Fantasma, o sinistro Walker. E não dá pra notar a semelhança entre a Zona Fantasma e o Nulificador de Ben 10. Dentro do núcleo do protagonista, temos o Danny, claro, a Sam e o Tucker. A Sam é uma gótica com personalidade forte, que tem uma leve queda pelo Danny. O Tucker é o Ned, que gosta de eletrônicos. E no início, apenas os dois sabiam da identidade do Danny, que é pior que a do Superman, pois ele usa o mesmo nome como herói. A única coisa que muda é a cor dos olhos e do cabelo. O desenho tem uma construção bem legal, e infelizmente não consigo falar de todos os personagens presentes na série, mas farei um breve resumo da terceira temporada que encerra o desenho. O Vlad consegue se tornar o prefeito da cidade, pois ele simplesmente possui a população e os obriga a votar nele. Agora, sendo o mais novo prefeito, ele consegue montar um novo time de caça-fantasmas, enquanto ele consegue o Mapa do Infinito, um artefato capaz de abrir portais para a Zona Fantasma. E sim, no desenho é normal aparecer esse tipo de coisa simplesmente do nada. O Vlad utiliza esses portais para ganhar a confiança da população e colocar todos da cidade contra o Danny, que se sente culpado e decide abrir mão dos seus poderes. E seus amigos não gostam nem um pouco dessa ideia, porque o Danny agora é só um garoto sem nada de especial. Para os amigos, entendem? O problema é que o Danny não fazia ideia de que havia um meteoro vindo em direção da Terra. E o Vlad usa isso ao seu favor. Ele se revela como um fantasma e exige que todo mundo se submeta a ele. Afinal, ele é o único capaz de deixar o meteoro intangível, assim passando pela Terra sem causar danos. Mas ele também se surpreende ao descobrir que o meteoro é formado por um material que anula qualquer poder fantasma. Então, sem muitas opções, o Danny usa o mapa do infinito para entrar na zona fantasma. Lá, ele é atacado por todos os seus inimigos ao mesmo tempo, o transformando novamente em um fantasma. Agora, com seu alter ego de Danny Phantom, ele pede para que todos os governos do mundo se unam e construam enormes dutos ao redor do planeta, para que assim ele consiga deixar o planeta intangível. Um plano ousado, mas Danny consegue convencer todos os seus antigos inimigos e juntos eles conseguem impedir que a Terra fosse destruída. Claro, temos finalmente a cena do Danny e a Sam se tornando um belo casal emo. Uma curiosidade bem legal é que a Danielle, o clone imperfeito que o Vlad tinha criado a partir do DNA do Danny, foi adotada pela família do Danny,
se tornando a irmã caçula. Foi um pronunciamento do criador após o final da série, que é um detalhe bem legal na minha opinião. A terceira temporada é bem corrida, pois foi feita às pressas devido ao cancelamento precoce da série. O motivo, o criador da série, Butch Hartman, já afirmou em entrevistas que tinha ideias para continuar a história, inclusive levando Danny à idade adulta, mostrando um futuro onde ele se tornava um herói mundial. Mas a Nickelodeon não demonstrou interesse em continuar o projeto. A série não era um fracasso de audiência, mas não alcançava os números esperados comparado a outras séries de sucesso, como Bob Esponja e Avatar: A Lenda de Aang. A Nickelodeon queria focar em programas com mais potencial de merchandising, e Danny Phantom não vendia tantos brinquedos ou produtos licenciados. Danny Phantom tinha um tom mais sério e adolescente, tratando temas como morte, solidão, responsabilidade e amadurecimento, gerando contraste com um estilo mais leve e infantil que a Nick buscava reforçar naquela época. A série foi concluída de forma fechada, mas muitos fãs consideram o desfecho apressado e forçado. Na prática, não foi o criador quem quis parar, e sim o canal que encerrou a produção.